Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês. Parabenizo o Instituto Federal de Roraima, Campus Amajari, por essa iniciativa extraordinária de divulgar um tema tão importante quanto a educação em direitos humanos. Também cumprimento a todos os professores e estudantes que estão aqui para discutir temas tão importantes e urgentes à nossa sociedade. E hoje vamos falar de um assunto muito saboroso, que eu adoro, culinária indígena, culinária brasileira. Vamos entender que a alimentação vai muito além do ato de se alimentar. A alimentação envolve saberes, costumes, cultura, memória afetiva e o direito à soberania alimentar e ao patrimônio cultural. Assim, a comida pode ser considerada uma das formas mais representativas de manifestação da cultura de um povo. Bom, mas como tudo começou? Como sabemos muito bem, a culinária brasileira é muito saborosa. Mas não tem como falar de culinária brasileira sem falar da influência de vários povos nessa culinária. Dos europeus com o açúcar, os doces, o trigo, os queijos e os vinhos. Os africanos com os modos de preparo, o quiabo, o dendê, o inhame, o café. E é claro, a primeira culinária, a mãe de todas as culinárias, a culinária indígena, com o peixe, a mandioca, o milho. Mas por que a culinária indígena é a mãe de todas as culinárias? Muitos ingredientes utilizados na cozinha brasileira, na cozinha afro-brasileira, são de origem indígena. Quando o Brasil foi colonizado e não descoberto, ninguém aqui estava perdido, antes não se chamava Brasil, era Pindorama, o país das palmeiras. Nós já tínhamos, por exemplo, dois grupos indígenas muito fortes, os tupis e os guaranis. Cada um cultivava um tipo de produto amiláceo. Os tupis cultivavam a mandioca e os guaranis o milho. Essa foi a base da alimentação. Claro, sem esquecer da carne de caça e do peixe. Na Amazônia, por exemplo, a base era a mandioca e o peixe. Com o decorrer do tempo, ambos passaram a cultivar a mandioca e o milho. Mas para continuar a nossa conversa, temos que ter em mente que no período da escravidão, os comerciantes traziam escravos e ingredientes, as especiarias. Os escravos traziam, somente na memória, os modos de preparo e a forma de combinar os ingredientes de sua terra. Então, na falta do inhame, tubérculo originário da África, mais tarde trazido para o Brasil pelos portugueses, eles utilizaram o milho e a mandioca. Dessa substituição surgiu, por exemplo, o angu, alimento da culinária afro-brasileira, que no Brasil é feito de milho, mas que na África era feito de inhame, uma papa de inhame sem tempero. Mas voltando à culinária indígena, quais seriam então as características da primeira culinária? A culinária indígena é baseada em alimentos naturais, com o consumo de alimentos retirados diretamente da natureza, isentos de agrotóxicos. Tem um alto consumo de raízes, a exemplo da mandioca, cereais, a exemplo do milho, porém o milho é consumido em uma escala inferior à mandioca. Frutas da estação, banana, caju, genipapo, araçá, goiaba, buriti. Peixes, carne de caça, palmito, mel e castanhas. E um baixo consumo de produtos industrializados. Por isso, a alimentação indígena é rica em carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais. Os temperos são basicamente o sal e a pimenta, de várias variedades. Alguns utilizam também o limão e ervas para temperar seus alimentos. As bebidas são fermentadas à base de milho, mandioca e frutas, como caju, jabuticaba e genipapo. Não se tinha o costume de beber sucos. Isso foi uma invenção de portugueses, utilizando o açúcar dos moinhos ou o mel. Mas quais pratos da nossa alimentação do dia a dia são considerados indígenas?
De acordo com o livro História da Alimentação no Brasil, escrito por Câmara Cascudo em 1967, receitas como pirão, pamonha, tapioca, beiju, dentre outras, tiveram origem na culinária indígena. Com a colonização das Américas, os portugueses e africanos foram adaptando e produzindo outras receitas. Então, a culinária indígena, mais os hábitos portugueses e africanos, formaram a gastronomia brasileira. Vários hábitos alimentares que temos hoje são oriundos da culinária indígena. Além disso, palavras como mandioca, tapioca, beiju, pirão, pamonha e pipoca são palavras provenientes da língua tupi. A tapioca é um pão fino feito com fécula de mandioca. O beiju é um bolo feito com a massa da mandioca. O pirão é um caldo grosso feito de farinha de mandioca e caldo de peixe, que está muito relacionado com técnicas culinárias portuguesas e afro-brasileiras. A pamonha é uma massa de milho envolvida em folhas de bananeira ou milho. E a pipoca, que nada mais é que o grão de milho estourado. E quais seriam, então, as principais contribuições da gastronomia indígena de Roraima à cozinha brasileira? O estado de Roraima apresenta um grande contingente populacional indígena. Das etnias que formam a população indígena de Roraima, podemos citar a Macuxi, o Apixana e Taurepang. Assim, a culinária indígena é bem marcante no norte do país, podendo ser consumida tanto nas comunidades quanto nas cidades. Quando se fala de alimentos e bebidas que passam de geração para geração, o estado tem a damurida, principal prato indígena de Roraima. É um caldo quente feito com água, uma proteína, que pode ser peixe ou caça, pimentas variadas, uma folhosa, geralmente o cariru, conhecido também como caruru, beldroega grande, entre outros. O cariru é uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional. Também se utiliza tucupi preto, conhecido como cumagi, e se come com beiju de mandioca. O tucupi é o sumo extraído da massa da mandioca, fermentado e cozido, de coloração amarelada. Já o tucupi preto é o sumo extraído da massa da mandioca, fermentado e cozido até concentração. Tem coloração escura, preta. O beiju e a tapioca, que já foram mencionados. O beiju é um bolo feito com massa de mandioca. E a tapioca é um pão fino feito com a fécula de mandioca. Ainda temos as bebidas fermentadas, o caxiri, que podem receber diferentes nomes, dependendo do produto que é utilizado para a fermentação e da etnia que produz. O caxiri é a bebida produzida à base de mandioca ralada e cozida. É a mais comum e tradicional, mas também pode ser feita de batata, batata doce ou cará. Tem-se também o aluá, bebida produzida do milho seco, moído e cozido. O pajuaru, bebida produzida a partir do beiju torrado, e o mocororó, bebida produzida do sumo do caju. O teor alcoólico da bebida depende do tempo de fermentação. O processo de passar uma receita de geração em geração mantém as famílias unidas, e isso é muito importante nas comunidades indígenas de Roraima. A alimentação é vista como um momento de nutrir o corpo e também de fortalecer a alma. Então, o ato de se alimentar também é visto como um momento de ensinar às crianças e os jovens o costume de seu povo. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre alguns pratos da culinária indígena de Roraima. E vamos começar pelo principal, a damurida. A damurida é uma receita famosa por ser picante e costuma ser peculiar aos paladares pouco familiarizados com o tempero indígena. O produto é um caldo quente, feito com água, uma proteína, pimentas e tucupi preto.
Os principais ingredientes da damurida são o peixe ou carne de caça, tucupi e muitas pimentas, malagueta, muripi, olho de peixe, canaimé e pimenta de cheiro. Também é utilizado uma folhosa, principalmente o cariru, mas também pode ser utilizado chicória ou jambu. O jambu também é conhecido como jamburana, agrião do Pará, agrião do Norte, entre outros. Assim como o cariru, é uma panque, planta alimentícia não convencional. Nas comunidades indígenas, é comum que a damurida faça parte da alimentação diária, junto com o caxiri, mingau de banana e jerimum, nome pelo qual a abóbora é conhecida em algumas regiões do país, como no Norte e Nordeste. Para preparar a damurida, corte o peixe ou a carne de caça. Em uma panela de barro, coloque a água, o tucupi e metade dos ingredientes. Depois de meia hora de fervura, junte na panela de barro o peixe ou a carne de caça, já selados ou moqueados, opcionalmente, e deixe cozinhar. Coloque o restante dos temperos e tire do fogo. A técnica de moquear carnes baseia-se no preparo da carne em uma estrutura de madeira ou bambu, como uma grelha, onde o calor da fogueira cozinha e defuma os alimentos lentamente. Essa técnica é utilizada para a conservação das carnes e dos peixes, para evitar que a carne, que é um alimento bastante perecível, estrague rapidamente. O molho de pimenta e o beiju, que acompanha o prato, são servidos à parte. O molho de pimenta é servido à parte para que pessoas que não gostam da ardência das pimentas utilizadas possam experimentar o prato. Nas aldeias, a damurida é feita com todas as pimentas no cozimento. Também existem versões utilizando temperos que não são tradicionalmente usados pelos indígenas, a exemplo da cebola e do alho. Vamos agora aprender o modo de preparo do tucupi e cumagi, utilizados no preparo das damuridas. Conforme vimos, o tucupi é o sumo extraído da massa da mandioca. Já o cumagi é o sumo extraído da massa da mandioca concentrado, apurado, em panela de barro. Esse produto também é conhecido como tucupi preto, da etnia macuxi. Esses ingredientes são ancestrais e estão na cultura dos povos indígenas da Amazônia. Para preparar o tucupi, deve-se tirar a primeira casca da mandioca, raspando, e ralar. Posteriormente, deve-se espremer a massa da mandioca no tipiti, um tipo de peneira longa utilizada nas comunidades indígenas. A massa que fica retida no tipiti também é utilizada. Primeiro ela é peneirada para retirar a caroeira, que é dada aos animais, e posteriormente é utilizada para fazer farinha ou beiju. O tucupi é utilizado em vários pratos indígenas do povo macuxi, por exemplo. É utilizado no preparo de molhos apimentados, damuridas, mojica ou mojicada, que é um peixe desfiado, conhecido como misgalhado, misturado com goma, e na carne de caça. Para preparar o cumagi, deve-se colocar o tucupi para cozinhar em uma panela grande, até engrossar e ficar com uma coloração bem escura, preta. Depois de cozido, deve-se esperar arrefecer, esfriar e acondicionar em cabaças, garrafas de vidro ou PET. Para fazer o cumagi picante, ardosa, deve-se cozinhar a pimenta junto com o tucupi, ou a pimenta pode ser colocada no final do preparo. Então, o tucupi e o tucupi concentrado, cumagi, são utilizados para dar mais sabor aos alimentos. Não podemos esquecer do beiju, que serve de acompanhamento e enriquece ainda mais a damurida. O beiju é uma iguaria feita a partir da massa da mandioca, ralada, espremida e peneirada. Diferente da tapioca, o beiju tem mais fibras, pois é feito da massa integral da mandioca, somente ralada, espremida e peneirada. Os indígenas comem mais o beiju que a tapioca,
que é o produto mais processado. O beiju é um alimento para qualquer refeição, sendo consumido a qualquer hora do dia. O beiju pode ser consumido sozinho, recheado, com peixe cozido, por exemplo, ou serve de acompanhamento para as damuridas. Em alguns estados, o beiju é exatamente a mesma coisa que a tapioca recheada. Para preparar o beiju em casa, a massa da mandioca, ralada e espremida, pode ser inserida em uma frigideira, igual no preparo da tapioca. Lembre-se que com o líquido que sai da mandioca, você pode fazer o tucupi, ou o tucupi preto, com magi. O beiju pode ser consumido com vários tipos de recheios. Atualmente, é um produto menos consumido que a tapioca. Isso acontece porque o beiju, massa integral da mandioca ralada, espremida e peneirada, não é um produto comercializado em grande escala. Um dos benefícios do consumo do beiju é que ele é um alimento mais integral quando comparado à tapioca, já que é produzido com a massa da mandioca. E o que seria então a tapioca? Alimento de origem indígena, a tapioca, mais conhecida e consumida nas cidades, se popularizou no início da colonização, devido à falta de trigo para fabricar o pão. A tapioca é uma espécie de pão fino, feito com goma de mandioca. Os diversos recheios foram introduzidos pelos portugueses. Como ingrediente, tem-se a fécula hidratada, produto extraído da mandioca, após decantação da manipoeira, o nosso tucupi. A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, é uma raiz fonte de carboidratos, base da alimentação indígena. Mas atenção, em Roraima existem dois tipos de mandioca para os povos indígenas. A mandioca doce, mansa, mandioca que contém baixo teor de ácido cianídrico, chamada de macaxeira. E a mandioca brava, mandioca que contém alto teor de ácido cianídrico, chamada de aipim. Para preparar a tapioca, a massa da mandioca pode ser inserida em uma chapa quente, antiaderente, frigideira, com uma colher, espalhando a massa até adquirir um formato redondo. Pode ser consumida com vários tipos de recheios. Apesar de possuir diversos benefícios, a tapioca pura é pobre em vitaminas, proteínas e fibras, sendo, portanto, fonte de carboidratos. Por isso, a sua combinação com outros ingredientes, a exemplo do peixe, frango, dentre outros, é interessante. Mas atenção, dependendo do recheio que você for utilizar, leite condensado, embutidos cárneos com elevado teor de gordura e sódio, o prato deixa de ser tão saudável. Então evite fazer essas combinações com frequência. E as farinhas, não é mesmo? Não podemos esquecer das farinhas de mandioca. Herança dos povos indígenas, a farinha é um produto base e também muito consumido. Na culinária indígena, a farinha é utilizada no preparo de alimentos ou como acompanhamento para diversos pratos. A variedade é enorme: branca, amarela, grossa, fina, farinha seca, farinha d'água, tem para todos os gostos. Saindo um pouco dos pratos tipicamente indígenas, em Roraima ainda temos pratos elaborados com ingredientes indígenas, muito importante na culinária do estado. A paçoca com banana, eleita pelo gosto popular como o prato típico do estado, é uma iguaria que aguça a curiosidade de quem nunca experimentou. Este prato tem raízes nordestinas e indígenas, estando ligado aos tropeiros, já que era levada pelos tropeiros em longas viagens, já que durava muito e sustentava. A culinária tropeira, a forma de se alimentar dos tropeiros, marcou a culinária do brasileiro, visto que os alimentos utilizados no preparo de suas comidas tinham de ser duráveis, secos e fáceis de carregar, sem deixar de proporcionar energia suficiente para o trabalho, que era pesado. Devido a essa mistura de cultura alimentar, o consumo de carne de sol, diariamente na forma de paçoca, é grande no estado de Roraima.
Assim, a culinária indígena foi sendo adaptada pelos tropeiros. A paçoca é a carne de sol, pilada com farinha de mandioca. Já os indígenas preparam esse prato com carne de caça. Assim como o beiju, a paçoca pode ser consumida a qualquer hora do dia. Essa mesma paçoca, acompanhada de bananas ou café, foi escrita por Câmara Cascudo no seu livro História da Alimentação no Brasil, em 1967. A receita de paçoca com banana leva farinha, banana, carne seca ou charque, batidos no pilão tradicional, com a força dos braços, ou utilizando desfiador elétrico. O prato é tão famoso em Roraima que ele é o mais consumido no festejo Quarto de Bode. O festival já dura 3 décadas e ocorre no município de Amajari, a 155 quilômetros da capital Boa Vista. Então, uma vez por ano, o roraimense recebe turistas para curtir o festival, que tem como estrela principal a paçoca com banana, além das bandas de forró. Outro prato tradicional é o pé de moleque, que ganha um toque especial ao ser enrolado em folha de bananeira. No pé de moleque tradicional, o amendoim é o principal ingrediente. Já no pé de moleque da região norte, a receita leva farinha de mandioca, açúcar, canela, castanha e erva doce. Podem ter variações que levam banana, cravo, leite e ovos. Para preparar o pé de moleque, após misturar todos os ingredientes, a massa deve ser separada em pedaços e envolvida em folhas de bananeira, para ir direto ao forno. O doce é retirado ainda quente, cortado em quadradinhos e servido. Então, depois de tudo isso que conversamos, podemos dizer que a alimentação é um importante componente da cultura de um povo. A efetivação do direito humano à alimentação adequada, à segurança alimentar e nutricional, significa muito mais do que uma certa quantidade de refeição. Devemos levar em consideração a dimensão cultural e a importância da alimentação na sociedade. Por isso, é muito importante preservar as fontes de cultura e o patrimônio cultural alimentar. As instituições com eventos como este, juntamente com a comunidade, devem criar condições de continuidade e permanência dos grupos detentores do conhecimento e de um modo de fazer relacionado à alimentação. Dessa forma, conseguiremos ter sustentabilidade, preservação da cultura e comida de verdade todos os dias, no campo e na cidade. Nesse encontro de hoje, vimos que muitas preparações usualmente consumidas derivam da culinária indígena. Mas conforme falado no início da apresentação, a alimentação brasileira é multicultural. Temos heranças indígenas, africanas, europeia. É uma alimentação que pode ser informal, saborosa, colorida, temperada, dinâmica, sendo reinventada a cada dia. É claro que houveram adaptações das receitas originais para as receitas que conhecemos hoje, mas os ingredientes essenciais que veio da culinária mãe continuam presentes. Bom, obrigada pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre culinária brasileira e direito humano à alimentação adequada. Então, que agora possamos refletir sobre o que é uma alimentação sustentável, segura e saudável de verdade.